estou aqui tentando digitar sem óculos o tema da live. Pronto, olha, a galerinha já tá chegando. Para quem tá chegando agora, nós vamos falar sobre a visão masculina sobre os relacionamentos. Olá, Jacinto! Boa noite! Boa noite! E aí, muito frio por aí? Olha, agora esquentou. Tá ficando mais quente. Tá legal. Ó, tem uma Marquioro chegando. Beatriz, quem será? Eu estou muito feliz de estar aqui. É? Para minha primeira live. A primeira live, gente, olha o que eu trouxe. Quanta gente boa eu fiquei, sabe, convidando, né? Olha tanta gente boa aí no anonimato, tá vendo? Ó, bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Você está sendo convidado para um projeto bem interessante, sabe? Eu me dei conta de que a gente sempre fica convidando as terapeutas para falar a respeito de relacionamento. Mas qual é a visão do masculino? Uma vez que masculino e feminino são complementos, a importância também da gente, desse universo feminino, ouvir um pouco o universo masculino. Né? Então, é um projeto que vai até a semana que vem, onde eu estou convidando vários terapeutas para trazer um pouco aí essa experiência para nós. A gente ouvir um pouco vocês, o sexo oposto, o masculino falando. Então, falar de relacionamento é algo muito amplo. Quero que você fale quem é esse palestrante que está aí. É justamente por isso que quando eu costumo me apresentar, eu sempre me apresento assim. Eu sou o terceiro filho de uma família de 6. E aí, desde jovem, sou filho de agricultores, né? A minha primeira profissão é agricultor. E aí, desde muito novo, eu já percebi algo diferente nos relacionamentos. Então, já lá com meus 14, 15 anos de idade, eu estava no grupo de jovens, e aí fazendo uma carreira na juventude através da Igreja Católica. E aí, mais tarde, chamados grupos de reflexões, né? Que muita gente que está aqui sabe o que é isso. E também ministrei cursos para noivos. E aí, eu sempre teve um grande interesse de compreender como isso tudo funciona. Eu sou casado há 25 anos, tenho um relacionamento, já há uns 28, mais ou menos, entre o namoro e o casamento. Sou pai de 3 filhas, né? Então, aqui em casa eu sou o único homem, né? E tenho 4 mulheres. E aí é muito interessante, porque tinha uma criança, aí a diferença de idade entre as filhas, né? Aí quando nós começamos a ter uma adolescente, uma criança e um bebê. Aí depois a adolescente virou jovem, nós tínhamos adolescente, o jovem, adolescente e criança. E assim foi. E há uns 4 anos atrás, quando eu conheci pela primeira vez as constelações, eu já de cara me apaixonei por esse movimento que nos traz. E principalmente por eu estar fora do meu lugar. O que me fez conhecer as constelações foi algo que acontecia comigo, que eu não compreendia,
E quando eu fui assistir a primeira constelação, eu já percebi que isso fazia muito sentido. E quando eu constelei, aí eu percebi que isso tinha uma grande compreensão por trás disso tudo, que isso ia me libertar. E eu nunca mais parei. Então, de lá para cá, eu tenho feito a formação na área das constelações familiares, aí busquei também as terapias da energia Reiki, energia Aster, fez a formação também na empresarial e fez o método PSPI com o professor Luciano, né, o pai Luciano, que é maravilhoso o jeito que ele traz, o jeito que ele conduz tudo. E uma fascinação que eu tenho por esse campo, por essa visão, o meu primeiro curso de parapsicologia e formação humana faz 30 anos que eu fiz lá esse curso. E eu sempre fiquei motivado pelo oculto, por aquilo que estava por trás, porque eu sempre me dizia, não pode que a vida é só isso. Não pode porque eu via os relacionamentos e desde muito novo eu também atuei como mediador de conflitos, né? E aí eu dizia, mas não pode, como? Por que tem tanto conflito? Tem alguma coisa que a gente não vê, que a gente não percebe e que está por trás disso tudo e que faz com que isso aconteça. Mas o que é? Então, olhando para a lei sistêmica, hoje eu consigo compreender, porque ela não quer saber se eu sei que ela existe ou não. Ela atua no nosso sistema e na minha vida e na vida de cada um de vocês que estão agora aí ouvindo. E eu vou pedir agora para você que está ouvindo a nossa live aqui, manda um aviãozinho para um amigo, convida para ele assistir junto com nós, para participar, para fazer com que esse movimento cresça. Então, é mais ou menos, né, nessa linha de raciocínio. Então, quando eu comecei a ministrar os cursos de noivos, aí já lá naquela época, tinha algumas questões que diziam assim, o homem deixa a família e busca uma mulher para formarem uma nova família. E isso me despertava muita curiosidade, porque eu percebia que havia muita diferença entre as famílias. Então, cada família tinha uma certa diferença entre elas. E aí, foi buscando isso tudo e percebendo qual era o meu lugar num relacionamento. Como que eu posso ser um bom homem? Mas também, já muito cedo, eu percebi que não havia mulher perfeita. Aquela princesa dos contos de fadas, ela não existia. E porque, de certa forma, eu também tinha vontade de ser um príncipe. Mas aí eu dizia, mas como é que eu transformo esse ogro num príncipe? Era muito pesado, era muito algo assim. Como que eu consigo trabalhar tudo isso? E aí foi que eu comecei a perceber algumas questões. Que, por exemplo, assim, quando eu olho para uma mulher, ela está em construção. Quando eu olho para mim, eu vejo que eu estou em construção. E quando a gente tem um relacionamento, eu falo a gente, porque a maioria de nós buscamos um relacionamento perfeito. Mas eu vou ter que dar uma notícia para vocês. O relacionamento perfeito não existe. Porque o perfeito é aquilo que se apresenta. A relação, ela tem coisas legais, que a gente denomina como boas ou ruins, e tem outras coisas que aparecem junto com tudo isso.
Então, é um grande desafio para falar sobre esse assunto, principalmente agora com 1 hora. Eu gosto muito de falar, já deu para perceber, né? E aí, que não tem como você explicar isso numa hora, porque são vários caminhos. Existe um começo e um andamento. Um fim não é. Existe o fim do relacionamento, mas aí você vai buscar um novo relacionamento. Então isso tudo é bastante amplo. Não sei o que você acha sobre essa questão. O que você pensa? Assim, eu fiz a live fechada agora com a Rafa e eu falei um pouco disso, assim, essa ilusão que a gente cria, né? Então, assim, eu encontrei o amor perfeito, o relacionamento perfeito. E eu brinco, você voltou para o útero materno. É o único relacionamento perfeito. Não é nem o bebê, é o feto, né? É o feto lá no ventre materno. E daqui a pouco esse ventre te expulsa e você vai cair na real, né? Então, assim, porque tudo é cíclico. Então, é vida e morte e renascimento. Vida, morte e renascimento. E como é renascer na relação, né? Como é renascer para algo novo na relação. E a grande ilusão que a gente tem, eu vou sair de algo, entrar em algo, e eu vou passar uma vida desse jeito, se eu não olhar para aquele espaço de falta, de carência, inclusive que você traz, né, dessa fantasia de perfeição, né? E eu brinco que não é mais passar por essa existência, assim, é deixar esse legado. Porque se tem uma coisa que é inquestionável, é se o amor traz ou não felicidade. Você pode até, no momento de maluquice, pensar assim, será que dinheiro traz felicidade? Mas ninguém ousa questionar se o amor traz felicidade. O amor é a felicidade. Não é? Só que a gente quer viver no nirvana sempre. E se não entende que isso é cíclico, eu tenho a experiência do bebê, né? Ele nasce para algo, mas ele morre para aquela experiência uterina. E ele renasce de novo nos braços dos pais. Porque se a gente pensa que é tudo drama e sofrimento no nascimento, existe os comportamentos que compensam isso. E um deles é estar no seio materno, no seio familiar, não é? E eu vejo muito isso, sabe? Eu passei por uma separação agora, né? Ainda estou tentando assimilar o que aconteceu em tudo isso. E que parte minha indisponível atrai uma pessoa indisponível. E a gente tem a tendência, quando sai da relação, ficar meio atordoado. Porque quando você cria uma relação, você esquece do outro, não é? Você acha que você vai viver aquilo lá perfeito como você desenhou, você esquece que você tem as suas partes fechadas, os seus eus ocultos. E tem uma coisa que eu tenho, nessa busca para compreender o meu processo de separação, eu tenho lido muito Hellinger novamente, o trabalho lá, né, Amor à Segunda Vista, tentar entender o que aconteceu. E eu digo, caramba, como a gente tem essa criança que quer salvar, que quer dar a melhor solução para o outro, que quer fazer das tripas coração para o outro. E às vezes é justamente isso que emaranha a relação, né? Faça para você, né? E o outro vai receber. Dizer uma coisa. Ele vai receber. Eu não consigo fazer ninguém feliz. Agora, se eu estou feliz, o outro também fica feliz, porque eu consigo dar o meu melhor. E agora, quando você traz
essa questão de voltar para o útero materno, aí você traz uma questão que você precisa olhar que quando você, ou qualquer mulher, ou qualquer homem, buscar um companheiro ou uma companheira, você traz um pacote junto. Você traz a mulher e lá vem o pai dela, vem a mãe dela, vem os irmãos dela, vem os tios, vem os ancestrais dela. E assim ela também me recebe com esse pacote. E na maioria das vezes, quando há esse encontro, essa paixão, onde as pessoas decidem se unir, ter um relacionamento mais sério, as pessoas esquecem que esse pacote vai vir junto. Eu não vejo isso, eu vejo isso como algo bom, porque se eu existo hoje, ou se a minha esposa existe hoje, é porque teve todo um sistema que fez com que ela estasse até aqui. Então isso vem tudo junto. E aí ela tem o sistema dela, tem os hábitos dela, eu tenho o meu sistema, os meus hábitos, e nós precisamos juntar isso e formar a nossa família, formar o nosso sistema. E aí é a questão da paciência, da persistência para poder compreender tudo isso. Mais uma questão que ela vem como algo marcante no relacionamento, que é a questão da ordem. A ordem vem primeiro do amor. Um amor sem ordem é um amor doente. Então, por exemplo, assim, se eu não estou na ordem do meu sistema familiar, ou a minha esposa está na ordem do sistema familiar dela, como que eu vou estar disponível para ela? Como ela vai estar disponível para mim? E aí é que vem toda a problemática. Então, quando o casal, eu tenho atendido vários casais, que eles vêm com aquela questão, às vezes o marido olha para a mulher como se fosse uma irmã, ou tem muitas dinâmicas que acontecem entre o casal, por essa questão da ordem. Então, a ordem antecede ao amor. Então, agora você me fala que saiu de um relacionamento, teve uma nova separação, agora então você teve um primeiro marido, agora já tem um segundo marido, que também já não tem mais um segundo marido. E aí, a questão... eu tenho. A questão é a ordem, essa ordem que veio vindo. O Beth sempre fala, e eu levo isso, eu fico toda hora olhando para isso, porque como foi um erro, uma questão crucial minha, foi eu estar fora da ordem. Então isso eu procuro ficar toda hora me vigiando, para mim ficar no meu lugar. Então eu preciso estar no meu lugar de filho, eu preciso estar no meu lugar de marido, eu preciso estar no meu lugar de pai, eu preciso estar no meu lugar de profissional. E tudo isso, ele é simples, mas é trabalhoso. É trabalhoso porque se eu saio do meu lugar de marido, quem que assume esse papel? Né? E uma coisa que eu percebo para a questão do masculino hoje é que as mulheres, o feminino, por ter ficado repreendido há tanto tempo, hoje elas estão numa disparada crescente no mercado de trabalho, buscando o seu espaço. E aí, muitas mães alienam os filhos. Eu tenho uma coisa que o prof. Luciano fala, que eu adoro, porque ele diz que nós temos 2 datas de nascimento, né? Uma quando a gente nasce e outra quando a nossa mãe corta o nosso cordão umbilical. E aí é que as mulheres,
a própria família, e não vou dizer que é um erro, ou que elas não têm razão de falar mal, às vezes, do marido. Mas o filho acaba repreendendo dentro de si o masculino, e se torna um filhinho da mamãe. Ele não assume o masculino. Nós temos hoje muitos problemas com drogas, com vícios, principalmente nos jovens e de sexo masculino. E o vício, nós sabemos que uma das questões é a exclusão do masculino. Então, se o masculino não tem em si forte essa energia, ele não consegue hoje manter um relacionamento com uma mulher forte. Porque ela não vai deixar ele assumir o lugar dele. E aí, quando precede a ordem, o homem vem do lado direito e a mulher fica do lado esquerdo. Eu tenho atendido casais e eu pergunto para eles, em qual lado da cama você dorme para a mulher e para o marido? Ah, a mulher diz, eu estou dormindo do lado direito. Olha, o primeiro passo que você tem que fazer é devolver. Quem que escolheu o lugar? Eu. Então devolva o lugar para o teu marido. Deixa ele deitar no lugar do homem da casa. Lá, vocês têm uma empresa junto, é diferente. Então, lá na empresa, vamos supor, é a mulher que é a gerente, ou que é a presidente da empresa. Então, lá na empresa, ela é a presidente. Agora, no casamento, o homem precisa ficar no lugar do homem. Porque se ele sai do lugar de homem, ou a mulher vira mãe dele, que é uma das questões que acontece muito, ou não tem como isso funcionar. Daí eu sempre olho para isso, e aí eu não preciso nem pedir como que está o relacionamento do casal na questão sexo. Por quê? Porque quando você dorme com a mãe ou com o pai, não funciona. E uma outra questão que tem me chamado a atenção também é a questão do masculino. Quando, por exemplo, hoje se fala bastante assim, eu vou usar uma palavra, um vocabulário normal, que todo mundo usa, da questão, o cara é um broxa. O cara broxou. E aí, tem uma questão que, no meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, isso eu quero deixar bem claro, que é uma opinião minha, que eu aceito a opinião de todo mundo, eu não sou dono da verdade. Na verdade, aqui nesse trabalho, eu sou um bebê, eu estou há 4 anos, daí eu fui gestado, ainda estou me gestando, porque eu estou aprendendo isso dentro dessa questão do olhar sistêmico. Mas na questão relacionamento, já tenho quase 30 anos, né? E aí, então, a mulher, quando ela não está afim, ou ela diz que está, mas, digamos assim, usando o mesmo vocabulário que eu uso para o homem, quando ela brocha, o relacionamento acontece igual. Meio daquele jeito, mas ele acontece. Agora, quando um homem faz isso, não acontece nada, não tem como. E aí, geralmente, a tendência é uma questão de hormônio, é uma questão de não sei o quê, é estresse. Nem sempre é isso. Às vezes, ele está fora do lugar, está alienado lá no sistema da família de origem. Ou a mulher está fora de lugar, está alienada lá no sistema de origem. Não vamos nem entrar aqui na questão que se ela está como mãe dele, porque daí a coisa fica mais serena ainda, né? Então, uma questão que eu percebo é que o masculino precisa
assumir mais o lugar dele. Sabe, inclusive, eu recebi algumas perguntas, e uma delas, pedi para as pessoas enviarem as perguntas, e uma delas é exatamente isso, sabe? Assim, que o homem, o que ele quer? Ela perguntou, né? Porque se ele pega uma mulher dependente, ele reclama. E ele vai atrás de uma independente. Se ele pega uma independente, ela é muito forte para ele. Então, o que acontece? O que seria, né, mais próximo de uma coerência? Se ela fica dependente, está criando os filhos, está cuidando dos filhos, e ele perde o tesão nela. Se ela sai e vai trabalhar, e vai movimentar a vida dela, e vai ajudar financeiramente, e vai assumir partes nesse negócio, ele se sente ameaçado. Então, o que seria? De início, o homem, no começo de uma relação, principalmente na fase da juventude, o homem quer sexo. Ele não quer compromisso. O compromisso vem depois. Então, se a mulher já vai olhar para um homem, já pensando em um compromisso, afasta ele. Não quer dizer que ela tenha que ceder às vontades dele, porque o amor, para ele existir, relacionamento é uma coisa, amor é outra. O amor, para ele acontecer, tem toda uma química, uma bioquímica por trás, que faz com que o amor aconteça. Que só essa parte já dá um bom falatório. Na questão do relacionamento, aonde a mulher é dependente ou independente, eu atendo casais, e eu costumo dizer o seguinte: o relacionamento é a arte de fazer acordos. Tem que sempre se fazer acordos, porque o que é acordado? O que quando você se relaciona com um homem, ou eu com uma mulher, ou quem está nos ouvindo, ou vai nos ouvir depois que vai ficar gravado no YouTube, né? O que você espera do homem? O que você espera da mulher? Então, há alguns acordos que precisam ser feitos e precisam ser renovados, mas sempre respeitando o lugar de cada um. Então, quando, por exemplo, assim, você acaba ficando... Eu vou falar do homem. O homem conhece uma mulher que ela vem lá, que na família o pai tem alguns vícios, algumas coisas, então ela vem de um feminino forte e não reconhece nela um masculino. Homem nenhum vai conseguir competir, estar do lado dessa mulher de igual para igual. Porque inconscientemente ela acha o masculino fraco. E aí é que vem essa questão que eu falo e bato na tecla de estar no nosso lugar, de respeitar o lugar do outro. Ah, mas o outro não faz. Mas o outro não faz por quê? Porque ele está emaranhado? Ou porque você não deixa? O que está acontecendo aí? Então, sempre ter a humildade de olhar para dentro e perceber que o que eu estou sentindo aqui não está no outro, está em mim. Então, um dos acordos que eu acho muito importante, que é aquilo que eu e a minha esposa fizemos, eu vou falar de mim, que é um relacionamento construído em cima na verdade. A verdade, ela dói, ela machuca, mas ela liberta. Então, quando você tem um relacionamento na verdade, aonde você tem compromisso de falar a verdade para a parceira ou para o parceiro, eu vejo muitos casais hoje, aonde a mãe protege os filhos, mente para o pai, mente para o esposo,
para proteger os filhos ou as filhas. E aí, o que acontece? A ordem prevalece. O casal vem antes dos filhos. Então, quando você, eu, qualquer pessoa, não obedecer essa ordem, eu vou mentir. Ah, mas se eu falar a verdade, ele vai explodir, ele é bravo, ele é não sei o quê. Ou vice-versa, às vezes acontece homens também que mentem para as mulheres. Não estou aqui dizendo que é só a mulher que mente, vice-versa, como também temos outros tipos de relacionamentos, mulher com mulher, homem com homem, que também são relacionamentos que, como eu vejo o trabalho que dá num relacionamento homem com mulher, então você imagina quando é 2 homens ou quando é 2 mulheres. Elas também procuram o casal ideal, o par perfeito. Então, ali tem mais emaranhado ainda. E tem uma coisa que é interessante que você trouxe, que é assim, né? Para o Hellinger, quando o casal é jovem, a porta de entrada para a construção desse relacionamento está relacionado com o ato sexual, e isso é tão forte que quando eu estava no México, ele constelou uma cliente cujo marido, com 30 anos, caiu de um cavalo e ficou tetraplégico, né? E ela trouxe a questão que eles estavam casados há pouco tempo, que ela amava muito esse homem. E ele disse, você precisa sair dessa relação. E ela ficou assim, ele disse, porque essa relação, ela se tornou infértil. E daqui a um tempo, vai ficar tão pesado para você, essa relação, ele vai ser um peso, ele vai deixar de ser amor. E é tão chocante a gente ouvir isso. Eu estou vendo, a Cris colocou, né, que a gente tem que parar. Mas isso é uma dinâmica do casal jovem, porque, de uma certa maneira, precisa servir a vida, precisa conceber os filhos. Então, a conjugalidade, para o Hellinger, a única coisa que transforma o casal num casal de fato é o ato sexual. Agora, ele mesmo diz que quando a gente está mais velho, nós concebemos outros projetos. Então, se eu estou numa segunda relação, numa terceira relação, numa quarta relação, talvez não seja o ato sexual, mas seja a concepção de algo. Então, eu entro numa relação e eu construo uma sociedade, ou eu construo um ideal de vida, ou eu vou fazer uma grande viagem, ou eu vou conceber outra coisa. Mas que no início, pegando o gancho do que você falou, né, que você disse que no início, quando a pessoa não tem um relacionamento ainda, para se construir esse relacionamento, passa muito pela química. E isso também é um registro fisiológico, porque tem a ver com as duas leis, né? Preservação da espécie e manutenção da espécie. Por isso também, esse casal precisa dessa conexão sexual, né? E ele traz muito isso, e ele bateu muito nesse ponto lá no México. Já um casal, vamos dizer, né, no segundo relacionamento, você tem lá 40 anos, 50 anos, talvez não seja esse o propósito mais, porque você já passou, e ele fala que isso é quase que um impulso, é quase que um impulso natural, né? É interessante. Tem mais algumas perguntas aqui. Posso? Vamos lá! Uma pessoa perguntou aqui agora, você está falando da ordem. Então, o marido e a mulher, ele vem primeiro que os filhos, né? O casal, que esse casal, ele acaba também, se ele está em desordem, é provável que esses filhos também estejam em desordem. E uma coisa que eu sempre falo, esse filho, que parte sua doentia ele está representando? Porque os filhos, né, eles representam, eles trazem a doença do casal. Isso é muito claro que trazem. Eles vão jogar com esse casal. Se esse casal está em desordem, muita coisa vai acontecer. E aí tem uma pessoa que está perguntando, Jacinto, no segundo relacionamento, como fica a ordem dos filhos, né? O que prevalece aí? É o casal? São os filhos? O casal? Como é que fica essa confusão?
quero que você fale e depois eu vou colocar a minha visão. Pode ser? Ok. Num segundo relacionamento, a ordem fica de quem veio antes. O primeiro relacionamento é o primeiro relacionamento, o filho mais velho é o mais velho, e assim vai seguindo, o segundo e o terceiro. Porém, quando você entra num novo relacionamento, quando eu entro num novo relacionamento, ou qualquer pessoa entrar num próximo relacionamento, a família atual tem precedência. A família anterior, ela deve ser respeitada, ela vem primeiro na hierarquia, mas o que precede é o relacionamento atual. Mas sempre respeitando o que veio antes, porque para você ter um segundo relacionamento, uma outra pessoa teve que abrir mão de estar com você, por os motivos não vêm aqui, eles não entram na discussão, quais foram os motivos que essa pessoa saiu da tua vida para você estar num novo relacionamento. Mas essa pessoa teve que abrir passagem para que um novo relacionamento aconteça. Então, ali é que entra a questão de ter um cuidado a mais, porque o Beth também fala que o primeiro relacionamento, além dele ser mais forte, separar da primeira vez é mais dolorido do que separar na segunda vez. Porque, além dele ele preceder no momento, só que ele tem um vínculo menor. O primeiro relacionamento sempre tem um vínculo mais consistente. Então, é isso que eu vejo. Então, cada coisa tem que estar no seu lugar. E quando eu olhei para todo esse trabalho, olhei para tudo isso, e às vezes as pessoas me perguntam, um casal que chega e me pergunta, tá, mas aí agora resolveu o nosso problema? Aí eu dou uma risada, né? Resolveu o nosso problema como? Você acha que uma constelação vai resolver um problema? Se nós vivemos num lugar aqui, nós vivemos na dualidade, aonde tudo é dual. No planeta Terra, tudo é dual. Então, a gente tem a ilusão de que algo seja perfeito. Mas o perfeito é aquilo que é. Quando um casal briga, eu costumo dizer... Não. Para quem está chegando agora, nós vamos falar sobre a visão masculina sobre os relacionamentos. Olá, Jacinto! Boa noite! Boa noite! E aí, muito frio por aí? Olha, agora esquentou. Tá ficando mais quente. Tá legal. Ó, tem uma Marquioro chegando. Beatriz, quem será? Eu estou muito feliz de estar aqui. É? Para minha primeira live. A primeira live, gente, olha o que eu trouxe. Quanta gente boa eu fiquei, sabe, convidando, né? Olha tanta gente boa aí no anonimato, tá vendo? Ó, bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Você está sendo convidado para um projeto bem interessante, sabe? Eu me dei conta de que a gente sempre fica convidando as terapeutas para falar a respeito de relacionamento. Mas qual é a visão do masculino? Uma vez que masculino e feminino são complementos, a importância também da gente, desse universo feminino, ouvir um pouco o universo masculino. Né? Então, é um projeto que vai até a semana que vem, onde eu estou convidando vários terapeutas para trazer um pouco aí essa experiência para nós. A gente ouvir um pouco vocês, o sexo oposto, o masculino falando. Então, falar de relacionamento
Agora eu é quero que algo você se muito amplo. apresente. Quero que você fale quem é E esse então palestrante que está aí. é justamente por isso que quando eu costumo me apresentar, eu sempre me apresento assim. Eu sou o terceiro filho de uma família de 6. E aí, desde jovem, sou filho de agricultores, né? A minha primeira profissão é agricultor. E aí, desde muito novo, eu já percebi algo diferente nos relacionamentos. Então, já lá com meus 14, 15 anos de idade, eu estava no grupo de jovens, e aí fazendo uma carreira na juventude através da Igreja Católica. E aí, mais tarde, chamados grupos de reflexões, né? Que muita gente que está aqui sabe o que é isso. E também ministrei cursos para noivos. E aí eu sempre teve um grande interesse de compreender como isso tudo funciona. Eu sou casado há 25 anos, tenho um relacionamento já há uns 28, mais ou menos, entre o namoro e o casamento. Sou pai de 3 filhas, né? Então, aqui em casa eu sou o único homem, né? E tenho 4 mulheres. E aí é muito interessante, porque tinha uma criança, aí a diferença de idade entre as filhas, né? Aí quando nós começamos a ter uma adolescente, uma criança e um bebê. Aí depois a adolescente virou jovem, nós tínhamos adolescente, o jovem, adolescente e criança. E assim foi. E há uns 4 anos atrás, quando eu conheci pela primeira vez as constelações, eu já de cara me apaixonei por esse movimento que nos traz. E principalmente por eu estar fora do meu lugar. O que me fez conhecer as constelações foi algo que acontecia comigo, que eu não compreendia, e quando eu fui assistir a primeira constelação, eu já percebi que isso fazia muito sentido. E quando eu constelei, aí eu percebi que isso tinha uma grande compreensão por trás disso tudo, que isso ia me libertar. E eu nunca mais parei. Então, de lá para cá, eu tenho feito a formação na área das constelações familiares, aí busquei também as terapias da energia Reiki, energia Aster, fez a formação também na empresarial e fez um método PSPI com o professor Luciano, né, o pai Luciano, que é maravilhoso o jeito que ele traz, o jeito que ele conduz tudo. E uma fascinação que eu tenho por esse campo, por essa visão, o meu primeiro curso de parapsicologia e formação humana faz 30 anos que eu fiz lá esse curso. E eu sempre fiquei motivado pelo oculto, por aquilo que estava por trás, porque eu sempre me dizia, não pode que a vida é só isso. Não pode porque eu vi os relacionamentos e desde muito novo eu também atuei como mediador de conflitos, né? E aí eu dizia, mas não pode, como? Por que tem tanto conflito? Tem alguma coisa que a gente não vê, que a gente não percebe e que está por trás disso tudo e que faz com que isso aconteça. Mas o que é? Então, olhando para a lei sistêmica, hoje eu consigo compreender, porque ela não quer saber se eu sei que ela existe ou não. Ela atua no nosso sistema e na minha vida e na vida de cada um de vocês que estão agora aí ouvindo. E eu vou pedir agora para você que está ouvindo a nossa live aqui, manda um aviãozinho para um amigo, convida para ele assistir junto com nós, para participar, para fazer com que esse movimento cresça.
Então, é mais ou menos, né, nessa linha de raciocínio. Então, quando eu comecei a ministrar os cursos de noivos, aí já lá naquela época, tinha algumas questões que diziam assim: o homem deixa a família e busca uma mulher para formarem uma nova família. E isso me despertava muita curiosidade, porque eu percebia que havia muita diferença entre as famílias. Então, cada família tinha uma certa diferença entre elas. E aí, foi buscando isso tudo e percebendo qual era o meu lugar num relacionamento. Como que eu posso ser um bom homem? Mas também, já muito cedo, eu percebi que não havia mulher perfeita. Aquela princesa dos contos de fadas, ela não existia. E porque, de certa forma, eu também tinha vontade de ser um príncipe. Mas aí eu dizia, mas como é que eu transformo esse ogro num príncipe? Era muito pesado, era muito algo assim. Como que eu consigo trabalhar tudo isso? E aí foi que eu comecei a perceber algumas questões. Que, por exemplo, assim, quando eu olho para uma mulher, ela está em construção. Quando eu olho para mim, eu vejo que eu estou em construção. E quando a gente tem um relacionamento, eu falo a gente, porque a maioria de nós buscamos um relacionamento perfeito. Mas eu vou ter que dar uma notícia para vocês. O relacionamento perfeito não existe. Porque o perfeito é aquilo que se apresenta. A relação, ela tem coisas legais, que a gente denomina como boas ou ruins, e tem outras coisas que aparecem junto com tudo isso. Então, é um grande desafio para falar sobre esse assunto, principalmente agora com 1 hora. Eu gosto muito de falar, já deu para perceber, né? E aí, que não tem como você explicar isso numa hora, porque são vários caminhos. Existe um começo e um andamento. Um fim não é. Existe o fim do relacionamento, mas aí você vai buscar um novo relacionamento. Então, isso tudo é bastante amplo. Não sei o que você acha sobre essa questão. O que você pensa? Assim, eu fiz a live fechada agora com a Rafa, e eu falei um pouco disso, assim, essa ilusão que a gente cria, né? Então, assim, eu encontrei o amor perfeito, o relacionamento perfeito. E eu brinco, você voltou para o útero materno. É o único relacionamento perfeito. Não é nem o bebê, é o feto, né? É o feto lá no ventre materno. E daqui a pouco esse ventre te expulsa e você vai cair na real, né? Então, assim, porque tudo é cíclico. Então, é vida e morte e renascimento. Vida, morte e renascimento. E como é renascer na relação, né? Como é renascer para algo novo na relação. E a grande ilusão que a gente tem, eu vou sair de algo, entrar em algo, e eu vou passar uma vida desse jeito, se eu não olhar para aquele espaço de falta, de carência, inclusive que você traz, né, dessa fantasia de perfeição, né? E eu brinco que não é mais passar por essa existência, assim, é deixar esse legado. Porque se tem uma coisa que é inquestionável, é se o amor traz ou não felicidade.
Você pode até, no momento de maluquice, pensar assim, será que dinheiro traz felicidade? Mas ninguém ousa questionar se o amor traz felicidade. O amor é a felicidade. Não é? Só que a gente quer viver no nirvana sempre. E se não entende que isso é cíclico. Eu tenho a experiência do bebê, né? Ele nasce para algo, mas ele morre para aquela experiência uterina. E ele renasce de novo nos braços dos pais. Porque se a gente pensa que é tudo drama e sofrimento no nascimento, existe os comportamentos que compensam isso. E um deles é estar no seio materno, no seio familiar, não é? E eu vejo muito isso, sabe? Eu passei por uma separação agora, né? Ainda estou tentando assimilar o que aconteceu em tudo isso. E que parte minha indisponível atrai uma pessoa indisponível. E a gente tem a tendência, quando sai da relação, ficar meio atordoado. Porque quando você cria uma relação, você esquece do outro, não é? Você acha que você vai viver aquilo lá perfeito como você desenhou, você esquece que você tem as suas partes fechadas, os seus eus ocultos. E tem uma coisa que eu tenho, nessa busca para compreender o meu processo de separação, eu tenho lido muito Hellinger novamente, o trabalho lá, né, Amor à Segunda Vista, tentar entender o que aconteceu. E eu digo, caramba, como a gente tem essa criança que quer salvar, que quer dar a melhor solução para o outro, que quer fazer das tripas coração para o outro. E às vezes é justamente isso que emaranha a relação, né? Faça para você, né? E o outro vai receber. Dizer uma coisa. Ele vai receber. Eu não consigo fazer ninguém feliz. Agora, se eu estou feliz, o outro também fica feliz, porque eu consigo dar o meu melhor. E agora, quando você traz essa questão de voltar para o útero materno, aí você traz uma questão que você precisa olhar que quando você, ou qualquer mulher, ou qualquer homem, buscar um companheiro ou uma companheira, você traz um pacote junto. Você traz a mulher e lá vem o pai dela, vem a mãe dela, vem os irmãos dela, vem os tios, vem os ancestrais dela. E assim ela também me recebe com esse pacote. E na maioria das vezes, quando há esse encontro, essa paixão, onde as pessoas decidem se unir, ter um relacionamento mais sério, as pessoas esquecem que esse pacote vai vir junto. Eu não vejo isso, eu vejo isso como algo bom, porque se eu existo hoje, ou se a minha esposa existe hoje, é porque teve todo um sistema que fez com que ela estasse até aqui. Então isso vem tudo junto. E aí ela tem o sistema dela, tem os hábitos dela, eu tenho o meu sistema, os meus hábitos, e nós precisamos juntar isso e formar a nossa família, formar o nosso sistema. E aí é a questão da paciência, da persistência para poder compreender tudo isso. Mais uma questão que ela vem como algo marcante no relacionamento, que é a questão da ordem. A ordem vem primeiro do amor. Um amor sem ordem é um amor doente. Então, por exemplo, assim, se eu não estou na ordem do meu sistema familiar, ou a minha esposa está na ordem do sistema familiar dela, como que eu vou estar disponível para ela? Como ela vai estar disponível para mim? E aí é que vem toda a problemática. Então, quando o casal
eu tenho atendido vários casais que eles vêm com aquela questão, às vezes o marido olha para a mulher como se fosse uma irmã, ou tem muitas dinâmicas que acontecem entre o casal, por essa questão da ordem. Então, a ordem antecede ao amor. Então, agora você me fala que saiu de um relacionamento, teve uma nova separação, agora então você teve um primeiro marido, agora já tem um segundo marido, que também já não tem mais um segundo marido. E aí, segundo marido questão... eu tenho. A questão é a ordem, essa ordem que veio vindo. O Beth sempre fala, e eu levo isso, eu fico toda hora olhando para isso, porque como foi um erro, uma questão crucial minha, foi eu estar fora da ordem, então isso eu procuro ficar toda hora me vigiando, para mim ficar no meu lugar. Então eu preciso estar no meu lugar de filho, eu preciso estar no meu lugar de marido, eu preciso estar no meu lugar de pai, eu preciso estar no meu lugar de profissional. E tudo isso, ele é simples, mas é trabalhoso. É trabalhoso porque se eu saio do meu lugar de marido, quem que assume esse papel? Né? E uma coisa que eu percebo para a questão do masculino hoje é que as mulheres, o feminino, por ter ficado repreendido há tanto tempo, hoje elas estão numa disparada crescente no mercado de trabalho, buscando o seu espaço. E aí, muitas mães alienam os filhos. Eu tenho uma coisa que o prof. Luciano fala, que eu adoro, porque ele diz que nós temos 2 datas de nascimento, né? Uma quando a gente nasce, e outra quando a nossa mãe corta o nosso cordão umbilical. E aí, as mulheres, a própria família, e não vou dizer que é um erro, ou que elas não têm razão de falar mal, às vezes, do marido. Mas o filho acaba repreendendo dentro de si o masculino e se torna um filhinho da mamãe. Ele não assume o masculino. Nós temos hoje muitos problemas com drogas, com vícios, principalmente nos jovens e de sexo masculino. E o vício, nós sabemos que uma das questões é a exclusão do masculino. Então, se o masculino não tem em si forte essa energia, ele não consegue hoje manter um relacionamento com uma mulher forte. Porque ela não vai deixar ele assumir o lugar dele. E aí, quando precede a ordem, o homem vem do lado direito e a mulher fica do lado esquerdo. Eu tenho atendido casais e eu pergunto para eles, em qual lado da cama você dorme para a mulher e para o marido? Ah, a mulher diz, eu estou dormindo do lado direito. Olha, o primeiro passo que você tem que fazer é devolver. Quem que escolheu o lugar? Eu. Então devolva o lugar para o teu marido. Deixa ele deitar no lugar do homem da casa. Lá, vocês têm uma empresa junto, é diferente. Então, lá na empresa, vamos supor, é a mulher que é a gerente, ou que é a presidente da empresa. Então, lá na empresa, ela é a presidente. Agora, no casamento, o homem precisa ficar no lugar do homem. Porque se ele sai do lugar de homem, ou a mulher vira mãe dele, que é uma das questões que acontece muito, ou não tem como isso funcionar. Daí eu sempre olho para isso, e aí eu não preciso nem pedir como que está o relacionamento do casal na questão sexo. Por quê?
Porque quando você dorme com a mãe ou com o pai, não funciona. E uma outra questão que tem me chamado a atenção também é a questão do masculino. Quando, por exemplo, hoje se fala bastante assim, eu vou usar uma palavra, um vocabulário normal, que todo mundo usa, da questão, o cara é um broxa. O cara broxou. E aí, tem uma questão que, no meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, isso eu quero deixar bem claro, que é uma opinião minha, que eu aceito a opinião de todo mundo, eu não sou dono da verdade. Na verdade, aqui nesse trabalho, eu sou um bebê, eu estou há 4 anos, daí eu fui gestado, ainda estou me gestando, porque eu estou aprendendo isso, dentro dessa questão do olhar sistêmico. Mas na questão relacionamento, já tenho quase 30 anos, né? E aí, então, a mulher, quando ela não está afim, ou ela diz que está, mas, digamos assim, usando o mesmo vocabulário que eu uso para o homem, quando ela brocha, o relacionamento acontece igual. Meio daquele jeito, mas ele acontece. Agora, quando um homem faz isso, não acontece nada, não tem como. E aí, geralmente, a tendência é uma questão de hormônio, é uma questão de não sei o quê, é estresse. Nem sempre é isso. Às vezes, ele está fora do lugar, está alienado lá no sistema da família de origem. Ou a mulher está fora de lugar, está alienada lá no sistema de origem. Não vamos nem entrar aqui na questão que se ela está como mãe dele, porque daí a coisa fica mais ferrenha ainda, né? Então, uma questão que eu percebo é que o masculino precisa assumir mais o lugar dele. Sabe, inclusive, eu recebi algumas perguntas, e uma delas, pedi para as pessoas enviarem as perguntas, e uma delas é exatamente isso, sabe? Assim, que o homem, o que ele quer? Ela perguntou, né? Porque se ele pega uma mulher dependente, ele reclama. E ele vai atrás de uma independente. Se ele pega uma independente, ela é muito forte para ele. Então, o que acontece? O que seria, né, mais próximo de uma coerência? Se ela fica dependente, está criando os filhos, está cuidando dos filhos, e ele perde o tesão nela. Se ela sai e vai trabalhar, e vai movimentar a vida dela, e vai ajudar financeiramente, e vai assumir partes nesse negócio, ele se sente ameaçado. Então, o que seria? De início, o homem, no começo de uma relação, principalmente na fase da juventude, o homem quer sexo. Ele não quer compromisso. O compromisso vem depois. Então, se a mulher já vai olhar para um homem, já pensando em um compromisso, afasta ele. Não quer dizer que ela tenha que ceder às vontades dele, porque o amor, para ele existir, relacionamento é uma coisa, amor é outra. O amor, para ele acontecer, tem toda uma química, uma bioquímica por trás, que faz com que o amor aconteça. Que só essa parte já dá um bom falatório. Na questão do relacionamento, aonde a mulher é dependente ou independente, eu costumo, atendo casais, e eu costumo dizer o seguinte: o relacionamento é a arte de fazer acordos. Tem que sempre se fazer acordos, porque o que é acordado? O que quando
você se relaciona com um homem, ou eu com uma mulher, ou quem está nos ouvindo, ou vai nos ouvir depois que vai ficar gravado no YouTube, né? O que você espera do homem? O que você espera da mulher? Então, há alguns acordos que precisam ser feitos e precisam ser renovados, mas sempre respeitando o lugar de cada um. Então, quando, por exemplo, assim, você acaba ficando, eu vou falar do homem. O homem conhece uma mulher que ela vem lá, que na família o pai tem alguns vícios, algumas coisas, então ela vem de um feminino forte e não reconhece nela um masculino. Homem nenhum vai conseguir competir, estar do lado dessa mulher de igual para igual. Porque inconscientemente ela acha o masculino fraco. E aí é que vem essa questão que eu falo e bato na tecla de estar no nosso lugar, de respeitar o lugar do outro. Ah, mas o outro não faz. Mas o outro não faz por quê? Porque ele está emaranhado? Ou porque você não deixa? O que está acontecendo aí? Então, sempre ter a humildade de olhar para dentro e perceber que o que eu estou sentindo aqui não está no outro, está em mim. Então, um dos acordos que eu acho muito importante, que é aquilo que eu e a minha esposa fizemos, eu vou falar de mim, que é um relacionamento construído em cima na verdade. A verdade, ela dói, ela machuca, mas ela liberta. Então, quando você tem um relacionamento na verdade, aonde você tem compromisso de falar a verdade para a parceira ou para o parceiro, eu vejo muitos casais hoje, aonde a mãe protege os filhos, mente para o pai, mente para o esposo, para proteger os filhos ou as filhas. E aí, o que acontece? A ordem prevalece. O casal vem antes dos filhos. Então, quando você, eu, qualquer pessoa, não obedecer essa ordem, eu vou mentir. Ah, mas se eu falar a verdade, ele vai explodir, ele é bravo, ele é não sei o quê. Ou vice-versa, às vezes acontece homens também que mentem para as mulheres. Não estou aqui dizendo que é só a mulher que mente, vice-versa, como também temos outros tipos de relacionamentos, mulher com mulher, homem com homem, que também são relacionamentos que, como eu vejo o trabalho que dá num relacionamento homem com mulher, então você imagina quando é 2 homens ou quando é 2 mulheres. Elas também procuram o casal ideal, o par perfeito. Então, ali tem mais emaranhado ainda. E tem uma coisa que é interessante que você trouxe, que é assim, né? Para o Hellinger, quando o casal é jovem, a porta de entrada para a construção desse relacionamento está relacionado com o ato sexual. E isso é tão forte que quando eu estava no México, ele constelou uma cliente cujo marido, com 30 anos, caiu de um cavalo e ficou tetraplégico, né? E ela trouxe a questão que eles estavam casados há pouco tempo, que ela amava muito esse homem. E ele disse, você precisa sair dessa relação. E ela ficou assim, ele disse, porque essa relação, ela se tornou infértil. E daqui a um tempo, vai ficar tão pesado para você essa relação, ele vai ser um peso, ele vai deixar de ser amor. E é tão chocante a gente ouvir isso. Eu estou vendo, a Cris colocou, né, que a gente tem que parar. Mas isso é uma dinâmica do casal jovem, porque, de uma certa maneira, precisa servir a vida, precisa conceber os filhos. Então, a conjugalidade, para o Hellinger, a única coisa que transforma o casal num casal
de fato, é o ato sexual. Agora, ele mesmo diz que quando a gente está mais velho, nós concebemos outros projetos. Então, se eu estou numa segunda relação, numa terceira relação, numa quarta relação, talvez não seja o ato sexual, mas seja a concepção de algo. Então, eu entro numa relação e eu construo uma sociedade, ou eu construo um ideal de vida, ou eu vou fazer uma grande viagem, ou eu vou conceber outra coisa. Mas que no início, pegando o gancho do que você falou, né, que você disse que no início, quando a pessoa não tem um relacionamento ainda, para se construir esse relacionamento, passa muito pela química. E isso também é um registro fisiológico, porque tem a ver com as duas leis, né? Preservação da espécie e manutenção da espécie. Por isso também, esse casal precisa dessa conexão sexual, né? E ele traz muito isso, e ele bateu muito nesse ponto lá no México. Já um casal, vamos dizer, né, um segundo relacionamento, você tem lá 40 anos, 50 anos, talvez não seja esse o propósito mais, porque você já passou, e ele fala que isso é quase que um impulso, é quase que um impulso natural, né? É interessante. Tem mais algumas perguntas aqui. Posso? Vamos lá! Uma pessoa perguntou aqui agora, você está falando da ordem. Então, o marido e a mulher, ele vem primeiro que os filhos, né? O casal, que esse casal, ele acaba também, se ele está em desordem, é provável que esses filhos também estejam em desordem. E uma coisa que eu sempre falo, esse filho, que parte sua doentia ele está representando? Porque os filhos, não é? Eles representam, eles trazem a doença do casal. Isso é muito claro que trazem. E eles vão jogar com esse casal. Se esse casal está em desordem, muita coisa vai acontecer. E aí tem uma pessoa que está perguntando, Jacinto, no segundo relacionamento, como fica a ordem dos filhos, né? O que prevalece aí? É o casal? São os filhos? O casal? Como é que fica essa confusão? Quero que você fale e depois eu vou colocar a minha visão. Pode ser? Ok. Num segundo relacionamento, a ordem fica de quem veio antes. O primeiro relacionamento é o primeiro relacionamento, o filho mais velho é o mais velho, e assim vai seguindo, o segundo e o terceiro. Porém, quando você entra num novo relacionamento, quando eu entro num novo relacionamento, ou qualquer pessoa entrar num próximo relacionamento, a família atual tem precedência. A família anterior, ela deve ser respeitada, ela vem primeiro na hierarquia, mas o que precede é o relacionamento atual. Mas sempre respeitando o que veio antes, porque para você ter um segundo relacionamento, uma outra pessoa teve que abrir mão de estar com você, por os motivos não vêm aqui, eles não entram na discussão, quais foram os motivos que essa pessoa saiu da tua vida para você estar num novo relacionamento. Mas essa pessoa teve que abrir passagem para que um novo relacionamento aconteça. Então, ali é que entra a questão de ter um cuidado a mais, porque o Beth também fala que o primeiro relacionamento, além dele ser mais forte, separar da primeira vez é mais dolorido do que separar na segunda vez. Porque, além dele ele preceder no momento, só que ele tem um vínculo menor. O primeiro relacionamento sempre tem um vínculo mais consistente. Então, é isso que eu vejo. Então, cada coisa tem que estar no seu lugar. E quando eu olhei para todo esse trabalho, olhei para tudo isso, e às vezes as pessoas me perguntam, um casal chega e me pergunta, tá, mas aí agora resolveu o nosso problema? Aí eu dou uma risada, né? Resolveu o nosso problema como? Você acha que uma constelação vai resolver um problema? Se
Nós vivemos num lugar aqui, nós vivemos na dualidade, aonde tudo é dual. No planeta Terra, tudo é dual. Então, a gente tem a ilusão de que algo seja perfeito. Mas o perfeito é aquilo que é. Quando um casal briga, eu costumo dizer, não, mas nós brigamos bastante, mas vocês também se amam. Porque quando desequilibra algo no relacionamento, o sistema dá um jeito de ajeitar. Nem que seja com uma briga. Mas aí, na hora da briga, é que é preciso usar um pouco a cabeça e perceber que isso faz parte. Porque depois de uma boa briga, existe uma ótima reconciliação. E a reconciliação só é para os humildes. A reconciliação é para os humildes e ela é nobre, porque ela faz, né, algo se movimentar. E o perdão, ele enfraquece, né, a relação. Então, a reconciliação é a garantia de que algo vai ficar em equilíbrio. Mas a reconciliação, ela só é possível quando os egos são colocados de lado, né? Porque se eu fico no meu ego, de macho, de não sei o quê, não vai funcionar. Às vezes a pessoa... Às vezes eu não quero dar o meu braço a torcer. Mas se o outro também não quer dar o braço a torcer, nós vamos ficar nesse impasse. Então, a Mara está perguntando, ó, e quando não tem diálogo depois da briga? Quando não tem diálogo depois da briga. Mas aí eu pergunto para ela, o diálogo parte de quem? Quando eu tenho vontade de fazer algo, eu dou o primeiro passo. Naquilo que eu sinto vontade. Porque se eu e a minha esposa ficar os dois, eu espero por ela. Às vezes a gente já fez isso. Eu já fiz isso. Não, eu vou esperar ela vir para o meu lado, Mas aí o que acontece? Se sou eu que tenho vontade, às vezes ela me diz assim, mas você não quer dar o braço a torcer. Aí eu digo para ela, não, é que nesse momento eu ainda estou com raiva. Se você já não está mais com raiva, dê o primeiro passo. E vice-versa, quando acontece que às vezes ela continua com raiva, eu dou o primeiro passo. Então é preciso, que nem você falou a palavra-chave, a humildade. Mas a humildade não é se humilhar. As pessoas confundem muito essas duas palavras. Humildade com se humilhar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é você pensar com o teu coração. É sentir que você tem aquela necessidade e admitir que tem. E o Hellinger fala uma coisa tão interessante, né? Gente, eu tô assim, ficando expert nesse tal de Hellinger para casais. E quando a gente passa pela experiência que a gente apanha, você fala, peraí, tá de sacanagem comigo, deixa eu procurar ver que história é essa, né? E ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele fala que a gente está falando desses processos todos, mas assim, quando a gente sai de uma relação, sai com tanta raiva, magoado, ressentido, e com o passar do tempo, isso vai baixando, né? Isso vai baixando. E o que é verdade nisso tudo pode surgir. E quando esse algo surge, é tão interessante, assim, só enxerga quem tem olhos para enxergar. E às vezes a gente fica lá, detonando o outro, detonando, né? Eu tenho um cliente, um paciente,
ele saiu de uma relação agora, de um casamento de 10 anos, e daí ele pegou todos os amigos do casal, pegou a família dela, pegou todo mundo que era importante para eles e mandou mensagem, ligou e falou e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele contou a história para todo mundo, escancarou toda a história, que não queria mais, não sei o que, não sei o que. E ele falou assim, Claudiane, eu não tenho coragem de procurá-la. Ela nunca deu um passo para falar de mim para ninguém, para os nossos amigos, e eu acho que eu estava tão na criança. Eu disse, não, você queria ser inocente. E quando a gente quer ser inocente e o outro o vilão vai embora mesmo, porque ao vilão não é dada a chance de defesa. Ele é o vilão que ele vai embora. E às vezes o casal só precisa de um tempo para se reencontrar, para se olhar novamente. Aquilo que eu falei é vida, morte, renascimento. E mesmo que o renascimento seja, eu não quero mais. E também o Hellinger fala isso, muitas vezes o casal tem que se separar e cada um seguir a sua jornada. Mas vai precisar de um adulto respeitoso, não é? Vai precisar de um adulto que olhe para aquilo e diga, eu atraí você, parte minha ainda estava doente, mas essa ressonância eu criei. Essa frequência, eu vibrei em algo e você chegou. Não é? E aí eu falo para ele, olha, sabe a cretina que você fala, que te deixou, que não sei o quê, a filhinha da mamãe que você vive falando? Você trouxe ela para sua vida. E ficou casado com ela 10 anos. E na hora que você foi se casar, você não pediu para nenhum amigo se você poderia casar ou não. E para que tem que compartilhar isso, né? Então, é a criança que está no joguinho da inocência e da culpa, da inocência e da culpa. É uma criança tentando se defender. Aí eu brinco com ele, né? Você está se defendendo de quem? Parece a criança que fala assim, mamãe, o meu irmão me bateu, mamãe, eu sou bonzinho, mamãe, ele é o vilão, não é aquelas coisas de irmão que vai lá e chutuca o outro, não é? Então, até na hora de fazer uma desistência, essa desistência também exige um profundo amor, um profundo respeito por tudo aquilo que foi vivido. E todo mundo tem raiva, nós não somos santos, nós somos uma experiência divina esquecida, anjos decaídos, não é? Nós somos anjos decaídos, eu tivesse no Nirvana, né? Olha como isso aflora. De quem é a responsabilidade do relacionamento? 50% de cada um. Quando eu falo que o homem intercede, ele vem primeiro e depois vem a mulher, eu não estou dizendo que ele tem maior direito. Os direitos do casal são direitos iguais. É só uma questão de hierarquia, que não sou eu que estou dizendo. É algo que é natural. A mulher é a terra e o homem é o céu. O homem fecunda a terra para a terra gerar frutos. E aí, mas a responsabilidade do relacionamento é de 50% de cada um. Então, sempre vai ter uma coisa que eu lembro lá ainda quando eu ministrava os cursos de noivos, é que quando um está nervoso, o outro não pode ficar nervoso. É preciso que o outro tenha paciência. E o dia que os dois ficam nervosos junto, aí acontece o que muitas vezes acontece uma briga. E casais que quase não brigam, quando eles brigam, eles vão para a separação. Porque acumulou tanto, eles engoliram tanta coisa que está entalada, tanto para um quanto para o outro, não estou aqui dizendo que um está certo, outro está errado, que quando eles vão soltar aquilo lá, eles machucam muito um ao outro.
Porque a palavra, ela machuca muito mais do que às vezes, o físico. A Cris, E isso... a Cris está dando um conselho. Ó, a Cris, que fez a formação em Chapecó, ela disse que quando um está nervoso, o outro vai pescar. Ô, Cris, obrigado por estar aí com a gente. É isso aí, quando um está nervoso, o outro vai pescar. E daí outros assim, mas quem não gosta de pescar? Vai tomar uma cerveja em qualquer lugar. Se eu estivesse no Rio, eu falava assim, vou lá pro Bacana. É um barzinho lá no Leblon, copo sujo, mas todo mundo vai pro Bacana. Acho que a Cris conhece o Bacana. Tô indo pro Bacana. Fui pro Bacana. É verdade. Mas, eu falei pra você que eu queria colocar um pouco a minha visão. O que eu tenho percebido bastante? Essas famílias mistas, né? Nas minhas primeiras lives, acho que na segunda ou na terceira live que eu fiz, no início da pandemia, eu não me esqueço. Quem estava no dia da live vai se recordar. Eu não esqueço de um cliente que disse assim, eu não aguento mais, eu estou me separando, é a mulher da minha vida, eu tenho uma criança de 3 anos com ela, mas ela tem um filho de 16 anos do primeiro casamento. E ela tem uma simbiose tão grande com esse filho, que ele dorme na cama com ela. E aí, tipo assim, na pandemia eu perdi a sala, eu perdi a TV, eu perdi a liberdade, e aí ele entra no nosso quarto, quando eu vejo ele tá dormindo, e ela fala, não, bem, deita lá na sala. E aí ele disse, não é nem o bebê, a pequena de 3 anos, é o de 16, eu não aguento mais. E aí eu fui para a constelação e eu vi que eu sou o pai do segundo filho dela e que eu não sou o marido. Eu quero o meu lugar de marido. Aí eu disse assim, como eu faço? Eu disse, você lembra, né, Débora? A Débora falando. E eu disse, olha, tem várias questões aí, né? Por que você precisou de uma mulher que é casada com o filho, o primeiro filho? Então, tem uma coisa que é importante. Eu fui mãe de 5 e tenho 4 vivos, né? E a gente sabe que filho toma dor de mãe, toma dor de pai, né? É um amor tão grande que eles têm. E de vez em quando, eu fiz uma viagem o ano passado fiz o Lago de Garda. Meu filho mora na Itália. Fiz o Lago de Garda, fiz a coisa mais linda, o lugar, né? Fomos para Milão, fomos para Viena, fizemos uma viagem. Quando você estava para o Egito, eu estava fazendo essa viagem. Quando vocês foram fazer a jornada no Egito. E daí, foi muito interessante, porque eu fiquei com meu ex-marido e fiquei com meu filho. 2 homens disputando a mesma mulher. Teve um momento que eu falei, meu Deus, eu vou ficar louca! E eu conto essa história. Eu fui primeiro. Eu fiquei 15 dias viajando com meu filho e o meu marido chegou, né? Em Milão. E no dia do aniversário dele, meu filho tinha escolhido um apartamento, um Airbnb, para a gente ficar, que tinha um quarto só. E na hora que eu cheguei primeiro que o ex, né, que o José. E aí, quando eu abri a porta, né, e eu olhei, eu falei assim, mas só tem esse quarto? Mas ele ficou bravo. Aí, por quê? Mas por que vai gastar dinheiro com um apartamento com 2 quartos, né? Eu falei, mas escuta, a minha viagem com você e o meu marido está só começando, me conta. Os outros lugares você também fez tudo apartamento com um quarto só? Aí ele disse, claro, para economizar. Eu falei, eu pago mais caro. Aí eu falei, eu pago mais caro, eu pago a diferença, vamos botar 2 quartos, esse negócio não vai dar certo, né? Então, assim, o quanto é importante que os filhos também estejam no lugar. Porque é muito fácil a mamãe se apaixonar pelo filhinho e o filhinho querer resolver os problemas da mamãe quando tem um segundo marido, um terceiro marido, né? E aí eu falo assim, gente, é assim, a primeira família, ela tem precedência, mas a segunda família tem prevalência, né? Então vamos olhar aqui. Aqui é importante, mas normalmente esses filhos já são adultos, na grande maioria das vezes, né?
E assim, quando tem uma desordem, quando tem uma separação, Jacinto, é muito fácil um filho do primeiro casamento ficar casado com a mamãe, entrar no lugar do papai. E aí, quem entra, vamos pensar na triangulação essencial, na matemática sistêmica do Ila, do Luciano, né? Se eu tenho aqui o lugar do marido, eu tenho aqui o lugar da esposa e aqui na frente os filhos, se esse caso desse homem que divide a cama com o enteado, ele está numa triangulação, esse enteado, ele entrou no lugar do marido. Aqui está a mãe, que virou esposa. Então, qual é o papel que sobra para esse marido? A criança. É claro que ele vai implicar. Porque no triângulo dramático, ele virou a criança. No triângulo essencial, esse marido vai ter que se comportar como uma criança. Porque ele Olha não pode como tudo isso... do homem. Como tudo isso é tentador, né? Porque o quarto do casal já tem um nome. O quarto do casal. Ali é onde mora a intimidade entre o casal. Então, é lógico que seu filho vai começar a dormir com a mamãe, ele vai roubar o lugar do papai. A Cris está dizendo aqui que é muito tentador o filho, a mãe ficar com o filho e excluir o marido. É lógico, porque eu sempre digo assim, que a única coisa que é nosso, os nossos filhos, as minhas filhas têm o meu sangue, a minha esposa não é nem minha parente. Então, é lógico que é trabalhoso isso. Inclusive, muitas vezes, a minha esposa e as minhas filhas ficaram uma com ciúme da outra por causa de mim. Mas aí, a questão é, a filha vai para o lugar de filha, mas quem faz isso são os pais. O pai, eu como pai, coloco a minha filha no lugar de filha. A mãe, como mãe, coloca o filho no lugar de filho. Senão ele vira o filhinho da mamãe e as meninas viram a filhinha do papai. Aonde há um filho casal, onde o casal tem 2 filhos, um casalzinho de filhos, pode haver um emaranhado ali, onde a mãe casa com o filho e o pai casa com a filha. E os 2 ficam indisponíveis para a vida. E aí, com 40 anos, 30 anos, não saem de casa. Ah, meu filho não sai de casa, se formou, é bom nisso, bom naquilo, mas não sai, não vai para a vida. Mas, claro, não está liberado. Eu preciso estar liberado para minha esposa precisa estar liberada para mim. O relacionamento entre 2 pessoas, as 2 pessoas precisam estar liberadas para olhar para o relacionamento. E isso tudo, só tem uma coisa que faz isso acontecer. É o conhecimento. O conhecimento liberta. Uma constelação vai ajudar. Agora, é preciso conhecer essas leis, é preciso vigiar para que eu fique no meu lugar. Eu preciso assumir o meu lugar, o meu papel de homem da casa. Às vezes eu bato meu pé. Imagina eu no meio de 4 mulheres. Aí, não, calma aí. Aqui é meu lugar. Vocês podem ocupar aqui, ó. Tá, aqui tem esse lugar, tem esse, ó, tem 5 lugares na nossa casa, mas cada um no dele. Então, e isso acontece, às vezes, eu não fico falando isso, mas porque a ação é mais importante que falar. Às vezes a pessoa fala, mas de novo deu isso, de novo estou emaranhado com a minha mãe, de novo estou emaranhado com meu pai, ou de novo isso. Mas é preciso da atitude, porque a única pessoa que consegue se mover para qualquer lugar é você na tua vida e eu na minha. Ninguém consegue fazer isso por mim. Eu como terapeuta, eu como constelador, eu posso indicar o caminho, mas eu não tenho como caminhar
para o meu cliente. O meu cliente precisa ter a ação. Ele que precisa ir para casa e sentar e conversar. Ó, vamos fazer novos acordos. Agora, nesse ano, agora esse mês de agosto, se formou a minha segunda filha, né? E há 3 anos atrás, quando se formou a nossa filha mais velha, nós já vinha buscando uma outra ocupação, eu e a minha esposa. Porque enquanto a gente tem os filhos, a prioridade é a família. E aquilo que você falou antes, é preciso de inovação no casal. O casal precisa inovar se ele quer sobreviver. Porque cada dia que passa, cada briga no relacionamento é um pouco da morte desse casamento, desse casal, desse relacionamento. Então é preciso inovar, é preciso fazer novos acordos para que a gente consiga seguir em frente. E acordos claros, né? Acordos que podem ser ditos, serem falados de uma forma clara, de uma forma... Eu estou atendendo um casal, eles passaram agora por uma separação, né? E assim, olha, eu acho muito confuso isso, porque existe uma dignidade que precisa ser mantida. Ela abriu mão de uma série de coisas, ele abriu mão de uma série de coisas, eles fizeram um primeiro acordo, e nesse primeiro acordo contemplava ela seguir o marido para uma cidade, ele foi transferido, ele trabalhava numa empresa multinacional, e nessa pandemia ele foi transferido, ela seguiu, ela saiu do trabalho dela, ela tinha um trabalho no banco, ela deixou o trabalho no banco, ela seguiu esse homem. Ele tinha ficado viúvo, totalmente enlutado, perdeu uma esposa, pouco tempo de casado com câncer, ele não tinha deixado aquela experiência passar, ficou uns 5 anos sozinho e constituiu esse casamento, né? E simplesmente agora ele cansou do brinquedinho e quer que ela volte para a casa dos pais dela sem nada, pelo amor de Deus, não é? Tem que ter dignidade, até para refazer os contratos. Está caindo, gente, está acabando, está acabando. Querido, gratidão, 10 segundos para acabar. Gratidão a todos que estiveram... Tá?